Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, professor Fred Cortes aí, para a gente dar continuidade aos nossos estudos, né? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado bolivarismo, né? Ou panamericanismo, que nada mais era do que o ideal de Simão Bolívar da criação de uma América, né, forte e unida. Né? Simão Bolívar, considerado aí pela historiografia como o libertador, né, assim, o grande responsável pela libertação de territórios da América Espanhola, né, ou seja, pelo processo de independência da América Espanhola, tinha um projeto de criação, né, de um único país, onde corresponderia aí a regiões como a Colômbia, Chile, Equador. Tá? Mas o fato é que esse projeto de integração latino-americana ele acaba fracassando. E aí a gente costuma destacar, assim, dentro desse sonho de Bolívar, né, o ano de 1815, né, quando ele teria escrito, então, um documento chamado Carta da Jamaica. Né, a Carta da Jamaica, que foi um documento no qual o Simão Bolívar, el Libertador, demonstra esse desejo dele de criação de um país, na verdade, de um processo de integração desse território que outrora havia pertencido à Espanha. Tá? Passando mais para frente, assim, na verdade, o momento em que o Simão Bolívar ele vai expor isso publicamente, né, foi no chamado Congresso do Panamá, ocorrido no ano de 1826. Né, 1826. O Congresso do Panamá foi uma reunião assim, realizada por Bolívar e pelos demais líderes do processo de emancipação da América Hispânica, onde o Simão Bolívar ele expõe publicamente esse projeto de integração, né, que seria a criação de um único país, ou o que costuma-se dizer, a criação de uma América forte e unida, aí, que conseguiria resistir às investidas da Inglaterra e já dos Estados Unidos naquele momento. Tudo bem? Então, como eu havia comentado com vocês aí no início dessa aula, o panamericanismo ou bolivarismo ele fracassa. Né? Ou seja, não se consegue criar aí um só país. O que a gente vê depois do processo de independência da América Espanhola, né, é um processo de fragmentação. Porque, na verdade, é o seguinte, regiões vão conquistando a independência, né, que começam lá em 1810, né, com o México. Tá? E aí, a partir daí, você vê ao longo da década de 1810, você tem regiões no México, você tem regiões na Argentina, você tem regiões em territórios do Chile, né? Ou seja, as antigas áreas de colonização espanhola, elas vão pouco a pouco ao longo da década de 1810, iniciando processos de separação. Essas independências elas só vão se concretizar na década seguinte, na década de 1820. Né? E aí graças principalmente à participação da chamada elite crioula, né? Que nada mais era do que aqueles descendentes de espanhóis nascidos na América. Né? São eles os responsáveis por comandar a política local, em geral proprietários de terras, né? Alguns senhores de escravos também. Eles é que vão liderar esse processo de emancipação da América Hispânica. Tudo bem, pessoal? E concretizada essa independência ao longo dos anos de 1820, o Simão Bolívar então tenta implementar esse projeto de integração regional que fracassa. Agora vamos entender o seguinte, por que esse processo de integração regional fracassa? A gente costuma explicar o fracasso do sonho de Bolívar, né, o fracasso do bolivarismo, através de dois pontos. Né? Primeiro, interesses dessas elites locais. Né? Essas elites locais que futuramente, né, ou seja, que depois da independência vão formar uma camada da sociedade que a gente chama de caudilhos. Né? Os caudilhos são os chefes locais, né, em geral chefes militares locais, que vão exercer o poder local através do uso da força ou através do carisma. Ou seja, essas elites locais elas não viam com bons olhos a criação de uma unidade territorial nessa área, né? Ou seja, se o cara é o dono, ele é o chefe local, se ele é o principal nome dessa localidade, ele não vai aceitar ser comandado por um outro líder, ou seja, por um caudilho que está a milhares de quilômetros dali. Ele vai ser o responsável por tentar criar dentro dessa região uma área na qual ele possa comandar. Né? Então, ou seja, essas elites locais,
elas não vão apoiar a ideia de Bolívar. Então, o que a gente vê a partir da independência? Processo de fragmentação. Você vai ter independência de regiões da Venezuela, você vai ter independência de regiões da Grande Colômbia, né? Você vai ter independência do Panamá, você tem independência de regiões do Chile, da Bolívia. Enfim, então o que a gente vê? O que a gente vê aí é um processo de fragmentação, né? Primeiro, regiões vão conquistando a independência e depois disso é que a gente vai ver a formação dos países. Né? A outra razão que eu havia comentado com vocês do fracasso do bolivarismo, né, foram os interesses estrangeiros, né, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer boa parte das independências da América. Estavam sobre a sua política externa na época, né, chamada Doutrina Monroe, né, que era uma política de reduzir a influência europeia no continente, né, principalmente para que os Estados Unidos pudessem interferir nessa região. Né? Então, aquele lema América para os americanos, a gente costuma brincar que era América para os americanos do norte, né? Ou seja, para eles. Então, assim, nem Estados Unidos e nem Inglaterra via com bons olhos também a possibilidade da criação de um único país, que de fato assim, poderia ser uma região forte, poderia ser um país forte e atrapalhar então os negócios e os investimentos ingleses e estadunidenses na área. Então, nem a Inglaterra nem os Estados Unidos concordavam com isso, e o que a gente vê aí é uma pressão por parte desses dois países por um processo de fragmentação. Tá? É fato que, no fim das contas, né, ao longo da década de 1830, boa parte dessa região de colonização espanhola já estava dividida com a formação dos países. Né? Então, o sonho de Bolívar, né, que era a criação de uma América forte e unida, acaba fracassando. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos nossa aula por aqui. Algumas informações para vocês aí sobre o bolivarismo e sobre o fracasso deste pensamento. Não deixem de estudar, né? Acessem os vídeos do canal, se inscrevam aqui no canal. Quem não está me seguindo no Instagram, aí, a hora é agora, @domfredon2020, tá? E é isso aí, se vocês precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato. Beleza, pessoal? Um efusivo aperto de mãos, passar muito bem. Bota aquela música da Vila Isabel aí, 2006. Arriba Vila, forte e unida, feito o sonho do libertador. A essência latina é luz de Bolívar, que brilha no mosaico multicor, para bailar la bamba, cair no samba.